Só alegria com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas, estou aqui para gravar uma pequena reflexão, tá bom? Para o canal Meu Alvo é Cristo, ô glória! E a nossa pequena reflexão hoje vai ser no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o 11, tá bom? E o título da nossa pequena reflexão vai ser o mesmo do 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: a suprema excelência da caridade. Amém? Ô glória! Pegue sua Bíblia lá, tá bom? Deixe pertinho de você, porque a gente vai ler alguns versículos bíblicos e à medida que eu vou lendo, eu vou explicando aquilo que o apóstolo Paulo está passando para a sua igreja de Corinto e que serve para mim e para você hoje, tá bom? Pegue lá sua Bíblia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô glória! Vamos lá? Começar o nosso tema hoje é a suprema excelência da caridade. Ô glória! 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o 11. Amém? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Amém? O apóstolo Paulo está nos ensinando que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ou seja, a caridade, que é a mesma versão, caridade e amor é a mesma coisa, basta a Bíblia que você está lendo. Uma tem caridade, outra tem amor, tá bom? Ele diz assim: ainda que eu tivesse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O apóstolo Paulo está nos ensinando que ainda se ele tivesse a língua dos homens, se ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse a caridade, ele seria como metal, ou seja, como um sino que soa. O apóstolo Paulo está passando para mim e para você, nessa carta, 1 Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que as pessoas falem mistério com Deus, ainda que a pessoa fale a língua dos anjos e dos homens, que é a nossa língua dos homens e dos anjos, mas se ela não tivesse a caridade, se ela não tiver o amor dentro dela, se ela não tiver a compaixão, a misericórdia, ela seria como um metal ou como um sino. Ou seja, o metal e o sino, ele só faz barulho. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que mesmo que aquelas pessoas que falem mistério, mas não tenha o amor dentro dela, a caridade, ela é como metal, ou seja, como sino que só faz barulho. O apóstolo Paulo, você nunca vai ver nas suas cartas proibindo alguém falar em línguas. Não. As cartas do apóstolo Paulo, você vai ver nas suas cartas doutrinando a igreja, como é que se fala em língua, como é que se comporta falando em mistério com Deus. Tem um certo momento, ocasião lá na frente, que ele diz que prefere mais que profetize de quem fala em língua, porque quem fala em língua edifica você mesmo, você fala com Deus, mas a igreja ninguém compreende se não tiver intérprete. Se a igreja não tiver um intérprete, ninguém vai entender nada, porque só está edificando você mesmo, você falando com Deus em mistério. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, eu seria como um metal que soa, como um tino que tine. Então ele diz que soa como um sino que tine, ou seja, um metal e um sino só faz barulho. Ele diz que aquelas pessoas que falam em mistério, mas não têm o amor dentro dela, só faz barulho na igreja. Só faz barulho, porque ele não tem a essência que está dentro dele, que é o amor. Jesus, na sua ocasião, ele diz assim: amar a teu Deus todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. Como é que eu estou amando meu irmão? Muitas vezes as pessoas estão falando em mistério, mas está com raiva do seu irmão. Muitas vezes está de mal da sua irmã. Ô irmão Douglas, mas é permitido o cristão estar de mal? Não. Mas a gente não é hipócrita para dizer que não tem. Existe. Infelizmente, existe, que não era para existir. Mas infelizmente existe pessoas de mal do outro. Existe as pessoas com contenda. Aí quando chega na igreja, pela misericórdia, o Espírito Santo usa. Mas a Bíblia diz que pelo fruto conhecerei a árvore.
Será que a árvore é boa? Será que o fruto é bom? Será que aquelas pessoas realmente ela se dá na sociedade? Será que ela gosta verdadeiramente do seu irmão? Será que ela ama seu irmão como a ti mesmo? Ou ela só está fazendo aquilo ali porque por prazer ou porque gosta ser usado pelo Espírito Santo? Então isso é perigoso, irmão. O apóstolo Paulo, ele coloca, acima de falar línguas estranhas, de profetizar, ele fala o amor é mais importante. Não desmerecendo a língua estranha, não desmerecendo os dons, não. Mas entenda que o apóstolo Paulo quer dizer, quando você tem um amor dentro de você, que você tem um amor, tem a compaixão, verdadeiramente, que anda em conjunto com os dons proféticos, aí sim, aí é uma pessoa que realmente anda na palavra de Deus. Mas uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, uma pessoa que não quer conhecer a palavra de Deus, uma pessoa que não quer ter comunhão com seus irmãos, uma pessoa que não quer ter uma proximidade com o seu irmão, tem contenda com o seu irmão, não quer ter uma comunhão forte com o seu irmão para orar, para buscar o Senhor dentro do templo. Como é que uma pessoa dessa se diz cristão? Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito o amor, a caridade. Não que ele está desprezando os dons, entenda. Paulo não está desprezando, mas Paulo está dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada eu sou. Noutra passagem, que a gente vai ler mais embaixo, ele diz assim, o versículo 2, ele diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conheceste todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ainda que ele tivesse, irmão, o dom de profecia, ele está desmerecendo a profecia? Não. Ele está dizendo que o amor acima de tudo. Ele está dizendo que o amor, ele é acima de tudo. Porque o amor é a essência do cristianismo, meu amor. Como é que o mundo vai saber que Deus enviou o seu filho se eu não tiver comunhão com meu irmão? Aí fica difícil. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Aí diz assim, profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. Ou seja, mesmo que ele soubesse a ciência, a dom de profecia, toda a ciência, todo o mistério, dom de profecia, tivesse uma fé plena, mas se ele não tivesse a caridade, irmão, nada seria. Olha o que Paulo está dizendo. Não é o irmão Douglas que está dizendo, não, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Se ele tivesse essas coisas todinha, mas não tivesse a caridade, ele podia falar em mistério, podia profetizar, conhecer ciência, ter uma fé plena, dizer, monte vem. Se ele não tivesse a caridade, ou seja, se ele não tivesse o amor, ele está dizendo que nada seria. Ou seja, ele não tem isso tudinho. Amor, a essência, irmão. A essência do cristianismo é o amor. Então ele pode ter isso tudinho, mas se ele não tiver amor, ele diz que nada seria. Vocês estão entendendo? Não é que o apóstolo Paulo está desmerecendo isso aí, não. A ciência, a profecia, a dom de língua, não. O apóstolo está dizendo a você que tenha mais amor, tenha mais compaixão. Que quando você tem amor no seu coração e fala em línguas, aí você está andando de acordo com a Bíblia. Eu tenho um amor, tenho uma compaixão, tenho uma misericórdia, mas eu falo em línguas, ou tenho um nome de profecia, ciência, eu estou completo.
Mas se eu só falo, só falo só em profecia, mas não tenho amor, nada eu seria. Mas eu profetizo, mas não tenho compaixão com meus irmãos, nada eu seria. Mas eu tenho toda a ciência, todo o conhecimento de ciência, toda a fé, mas não tenho a caridade, que é o amor, nada eu seria. Então, é bom quando a gente tem o amor, a compaixão e tem os dons. Aí a gente está completo. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo nunca vai dizer a você que você está errado em falar em línguas, não. O apóstolo Paulo vai dizer a você, olha, se você fala em línguas, busque o amor, busque mais a compaixão, a misericórdia de Deus. Amém? Então, o versículo 3, ele diz assim, versículo 3, de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O nosso tema hoje é a suprema excelência da caridade. Amém? O versículo 3 diz assim, ainda que eu distribuísse, esse aqui é bom, irmão. Esse aqui que me chama muita atenção, esse versículo. Ainda que ele distribuísse, veja só, escute só. O que o apóstolo, é o apóstolo Paulo, irmão. Não é qualquer pessoa está falando aqui, não. É o apóstolo Paulo. Ou o que o apóstolo Paulo fala. E veja só, escute só. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. E agora? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ele está dizendo ainda que ele distribuísse toda a fortuna para os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. Ou seja, mesmo se ele fosse rico, se ele tivesse uma fortuna e distribuísse toda a fortuna para os pobres, o corpo dele fosse queimado, mas se ele não tivesse o amor, ele diz aqui, ó, nada disso aproveitaria. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, ele está enfatizando é o amor um para com o outro. Que adianta eu ter toda a fortuna, ter todo o dinheiro, comprar carro, mansão, mas se eu não tiver o amor dentro de mim, nada se aproveitaria. Não é forte ou não é o texto? E as pessoas colocam falar em línguas em primeiro lugar, profecia em primeiro lugar, seu dinheiro em primeiro lugar, mas se esquece do básico, o amor. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que o amor é mais importante que todas as coisas, irmão. Amém? Vamos lá. O versículo 4 diz assim, a caridade é sofredora, olha, o amor, a caridade é sofredora, a caridade é sofredora, benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não soberbece. O amor faz, o amor sincero, irmão, não é invejoso, não se soberbece, não é sofredora, não é benigna, não trata com leviandade, não soberbece. O amor sincero, irmão, ele supera todas as coisas. O amor supera a leviandade, ser leviano, ser soberbo, ser invejoso. Ah, o irmão prega mais do que eu. O irmão canta mais do que eu. Não, irmão. O amor supera todas as coisas. Dizendo assim, olha, glória a Deus que o irmão tem um dom de cantar para Deus. Glória a Deus que o irmão tem o dom de pregar para o Senhor. É o amor. Ele tem um desejo de abençoar o seu irmão. Ele tem o desejo de abençoar a sua irmã. Vai em paz, meu irmão, que Deus, que ele cresça, João 3,30, que ele cresça e você diminua. Então,
O amor, irmão, prevalece todas as coisas. O amor não tem contenda. O amor não tem fofoca. A pessoa que ama seu irmão sinceramente, de coração, não quer ver seu irmão sofrendo. Ou a pessoa que ama seu irmão de coração, não quer ver seu irmão passando por necessidade sem ajudar. O amor verdadeiro, ele não humilha seu irmão, não tem inveja dele, não é leviano. Vocês estão entendendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Tem mais amor um para com o outro. É bom falar em línguas? É um revestimento de poder. É bom profetizar? Quando o Espírito Santo nos revela, a gente fala. Mas é bom também ter o amor, ter a humildade de aprender, ter a humildade de escutar, ter a humildade de falar, ter a humildade de fazer aquilo com ordem e decência. Amém, irmão? No versículo 5, ele diz assim: e não se importa com a indecência, não busca seu próprio, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se irrita, não suspeita mal. O amor, irmão, não se irrita, não suspeita mal, não busca seu próprio interesse. Quem ama, irmão, não busca seu próprio interesse. Se aproximar das pessoas só para obter vantagem. Se aproximar dos outros só para ter nome. Ah, se eu chegar perto de fulano, eu vou pregar a igreja tal, porque ele vai me apresentar. Mas eu não gosto muito dele, não. Eu não gosto muito dela, não. Eu só estou para ter uma oportunidade. Ei, isso se chama interesse. Não busca seu próprio interesse. Vamos lá. Não se importa, não se importa com a decência, com a indecência. Tem que ser indecente, irmão. Saber entrar, saber sair nos cantos. O apóstolo Paulo está nos ensinando o que é o amor. Amém, igreja? Vamos lá. Não suspeita mal. Eu amo o meu irmão de coração. Aí eu fico com dúvida, será que ele está falando de mim? Não, ele está dizendo aqui, não suspeita mal. Será que ele está falando de mim? Será que está falando pelas minhas costas? Aí fica suspeitando do irmão. Sabe por quê? Porque você não ama seu irmão como deveria amar. Você busca seu próprio interesse, está com ele para obter vantagem. Está andando com ele para pegar nome, muitas vezes para pregar a igreja tal. Que fosse por você mesmo, você não pregaria. Mas você conhece uma pessoa lá de dentro. Aí eu vou andar com essa pessoa porque eu quero pregar lá. Não busca seu próprio interesse. Ah, eu vou andar com um fulano, com o irmão tal, com a irmã tal, para mim obter uma vantagem, que só através dela ou dele eu consigo aquilo que eu quero. Será que o amor é assim? Que busca seu próprio interesse? Não, irmão. O amor não busca seu próprio interesse. O amor verdadeiro, você ama as pessoas. Aprenda só o que eu vou dizer a você. O amor verdadeiro, as pessoas não têm amizade pelas pessoas, não pela que as pessoas têm, mas pela que a pessoa é. Ele pode ser o maior milionário do mundo, mas se você tiver um amor para aquela pessoa verdadeiro, ser sincero, uma amizade verdadeira, você nem olha a fortuna, você olha a amizade. Você não se aproxima das pessoas porque ela tem, porque ele tem, mas porque ela é, porque ele é verdadeiro e sincero com você. Amém? O versículo 6, ele diz assim: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor verdadeiro nunca vai ser injusto com as pessoas.
nunca vai levantar mau testemunho. Verdade. Sempre ser transparente com a pessoa. Sempre ir com a verdade com a pessoa. Não ser injusto com a pessoa. O amor supera isso. A injustiça, mas ser justo. Ser transparente. Verdadeiro. Tem muita gente que diz que ama seu irmão, mas só basta o irmão virar as costas que fica falando do irmão. Aí eu pergunto, é um amor verdadeiro? Mas fala em línguas, pela misericórdia, mas profetiza pela misericórdia. Por isso que Paulo disse, eu prefiro que você tenha um amor, que é a caridade, de que fazer isso tudinho. Sabe por quê? Porque você só está se enganando. Você não está enganando a Deus. Pela misericórdia, Deus usa. Mas será que Deus está se agradando de você? Será que você pula, marcha, prega, rodopeia? Será que Deus está lhe agradando disso? Ou Deus lhe agrada com um coração sincero, justo, reto, temente a Ele, um amor verdadeiro para o seu próximo? Então, irmão, vamos amar mais as pessoas. Vamos deixar de as pessoas ser mais eu. Eu faço, eu posso, eu sou profeta, Deus me usa, quando Deus pela misericórdia, quando Deus me usa na profecia. Mas eu pergunto, e o amor, onde é que está? Quando a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, e aí? Quando a pessoa pisa no seu calo, e aí? Cadê o amor? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você andar o amor e os dons, você vai crescer, meu irmão. Você vai crescer, minha irmã. Olhe que eu estou dizendo para você. Se você começar a ter mais o amor, Deus vai te encher mais e você vai ser mais abençoado como você é. Sabe por quê? Porque Deus está vendo teu coração, que é verdadeiro. Amém? O versículo 7, ele diz assim, a gente vai até o 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o 11, tá bom? E o nosso tema hoje é o tema da mensagem. É a suprema excelência da caridade, tá bom? O versículo 7 diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade faz isso tudinho, irmão. O amor, tudo sofre. Eu sofro pelo teu amor. Eu sofro porque eu quero ver meu irmão bem. Se meu irmão estiver chorando, eu choro. Chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E ele diz aqui, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele tem essa capacidade de fazer isso. Sofrer, suportar o sofrimento, suportar para esperar e suportar, tudo suporta. Aquelas pessoas mal criadas, que só vêm com ignorância, você suporta, porque você tem o amor. Mesmo que ela não tenha o amor para com você, mas você tem para ela. Tudo suporta. Você muitas vezes é vendido, muitas vezes é caluniado, muitas vezes é defamado, mas você suporta porque você tem um amor. Você aprendeu a amar. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera o tempo de Deus, a tua vitória. Deus vai te exaltar. Você está esperando no Senhor. Por quê? Porque o amor, ele nos ensina todas essas coisas. Amém? O versículo 8 diz assim, a caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Irmão, isso aqui é muito forte. O versículo 8. Eu vou ler de novo.
A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Mas, havendo profecia, serão aniquiladas. Vai acabar, irmão, a profecia. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, quando a gente for morar no céu, quando for morar com ele, vai acabar a profecia, vai acabar línguas estranhas, vai ser aniquilado. Mas o amor não falha. Você teve amor para seu irmão. Você aprendeu de Cristo, que ama teu Deus todas as coisas, teu irmão como a ti mesmo. Você teve o amor. Porque essas coisas vão ser acabadas quando Jesus vir buscar a sua igreja. Ele diz assim, ó, a caridade nunca falha, mas havendo profecia serão... A caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. O que é cessar? Parar. Havendo ciência desaparecerá. O versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ei, a gente não sabe tudo de Deus. A gente sabe em parte as coisas de Deus. A gente não sabe tudo de Deus. A gente só sabe aquilo que foi revelado pela Bíblia. Em parte. Mas um dia que a gente subir, eu e você, um dia que Deus vir buscar a sua igreja, ou a gente ir para o céu, que a gente está perseverando, a gente vai aprender tudo, a gente vai ver tudo, a gente vai ver completo. A gente só está vendo aqui na terra em parte, mas eu e você vai conhecer tudo. Amém? Porque a gente está sabendo só em parte. Então ele diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque, o versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente profetiza em parte. A gente não profetiza tudo que a gente sabe, que Deus não revela tudo a gente, revela em parte. Amém, igreja? E o versículo 10, ele diz assim, o versículo 10 diz assim: mas quando vier o que é perfeito, falando de Cristo agora, amém? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte serão aniquiladas. Quando vier o que é perfeito, Jesus, o que é em parte, aquilo que a gente já sabe em parte, já vai ser aniquilada. Amém? Porque a gente está com Ele. Vai para Ele. Acabou-se, irmão. Quando Ele vir buscar a sua igreja, acabou profecia, acabou língua, acabou ciência, porque a gente já está com Ele. Amém? Porque Ele diz, Jesus disse, uma certa vez, na sua passagem bíblica, ele diz assim: quando ele fosse para o Pai, ele não ia deixar a gente órfão. Quando ele fosse, ele ia vir um Consolador, o Espírito Santo. Se a gente já está lá com ele, o Espírito Santo vai estar aqui na terra para quê, irmão? Você está entendendo? Em parte, acabou. Cessou. Está todo mundo lá, quem foi salvo, quem perseverou até o fim, e quem deu um sim para Jesus, entregou sua vida verdadeiramente, que perseverou até o fim, pela misericórdia, chegou lá com todos os defeitos, todas as falhas, chegou lá, acabou-se. Línguas, acabou-se ciência, profecia. Aí em parte que a gente sabia que a gente já vai saber tudo lá, como é, que a gente imagina como é o céu. A gente só imagina. Mas a nossa mente está além daquilo que tem lá. Amém, igreja? Do Senhor. Glória a Deus. E ele diz aqui no versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte serão aniquilados. O que Jesus vir, irmão? O que é perfeito? Jesus é perfeito. Vai vir
o que é perfeito. Amém? O versículo 11 diz assim: quando eu era menino, o apóstolo Paulo falando para a igreja, escute só, veja só. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem muita gente, irmão, que é menino na fé. Tem muita gente que ainda age com meninice na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que quando era menino, falava como menino. Mas agora ele chegou a ser adulto, ser homem. Deixou as coisas de menino. E quando a gente deixar as coisas de menino, Deus ele nos vai exaltar mais, irmão. Porque tem tanta gente fazendo coisa de menino dentro da igreja. Fazendo aquilo que Deus não mandou. Falando aquilo que Deus não falou. Só para ficar bem no convívio da sociedade cristã. Das pessoas. Para as pessoas reconhecer como profeta. Como fala em línguas. Para se destacar. Mas muitas vezes não é eu julgando. Eu só estou relatando as coisas de menino. Tem muita gente, a pequena minoria, a pequena parte, não é todas as pessoas, eu não estou aqui generalizando, mas a pequena parte faz ainda coisa de menino. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, discorria com menino, andar com menino, mas agora ele ficou adulto, chegou adulto, irmão. Não seja menino na fé. Não fale coisas para agradar os outros, mas fale coisas para agradar o Espírito Santo de Deus. Tem tanta gente falando coisa que o Espírito Santo não está falando, só para agradar as pessoas. Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque isso é meninice na fé. Coisa de menino. Então, quando eu ajo como menino, Deus automaticamente não está recebendo meu louvor, não está recebendo minha pregação, não está recebendo minha profecia, porque eu que estou falando, não o Espírito Santo que está falando por mim. Então tem muita gente da pequena minoria que ainda age como menino. E ele diz aqui na sua palavra, o apóstolo Paulo, no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ei, vamos acabar com as coisas de menino, irmão. Vamos acabar com as coisas de meninice. Não seja menino na fé. Fale aquilo que o Espírito Santo lhe ordenou. Ou seja, menino que quer ser usado na fé, mas não quer ter o amor, isso é meninice, irmão. Sabendo que o Espírito Santo não tá se agradando disso. Achando que você está pensa que você está agradando a Deus, falando em língua, profetizando, mas com raiva do seu irmão, falando mentira, caluniando seu irmão. Isso é coisa de menino. Vamos acabar com as coisas de menino, feito o apóstolo Paulo falou. Já chegou agora na maturidade da fé. Hoje a gente tem 5 anos, 10 anos de igreja, que a gente comunha, tem uma comunhão forte com Deus, ainda está com a coisa de menino. Isso é meninice, Deus não se agrada. Amém? Então foi até aqui. O nosso tema hoje foi a suprema excelência da caridade, ou a suprema excelência do amor. Foi no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 11. Eu gostaria de ler a carta de Paulo toda, o 13, o 14, o 15. Mas eu acho que eu vou fazer assim. Esse vídeo eu gravei 1 Coríntios, capítulo 13.
O outro vou gravar 1 Coríntios capítulo 14 e vou fazer uma sequência das cartas de Paulo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe teu pastor, Deus abençoe a tua família, tá bom? Vamos aprender as coisas de Deus. Vamos pegar esse exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está dizendo que é para você falar em línguas. Não está proibindo ninguém profetizar. Não está proibindo ninguém fazer nada na casa do Senhor. O apóstolo Paulo só está ensinando que eu tenho que ter o amor, a caridade para andar conjunta com os dons espiritual. Porque não adianta eu falar em língua, marchar, pregar, pular e meu coração está longe de Deus. Não estou agradando Deus. Não tenho amor com o próximo, não tenho a misericórdia que para ter, mas agora só quero fazer aquilo que me convém. É falar em línguas, marchar, pregar, pular, mas o amor está longe de Jesus. É feito a parábola do bom samaritano. O Espírito Santo fez me lembrar agora. A parábola do bom samaritano. Vinha descendo um sacerdote e um levita. O sacerdote que tem o dever pela liturgia do culto, de pregar, de ensinar, de corrigir. Mas quando ele viu aquela situação, que ele ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele viu um homem meio morto, semi-morto, ele passou de largo. Veja só, escute só, um sacerdote que é tido como religioso, passou de lado de uma situação. Aí eu pergunto, será que ele tinha um amor? Não. Ele só falava de boca para fora. É como Jesus falou para os fariseus: vocês me honram com lábio, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, aquele sacerdote, ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Mas quem sabe ele não... Vamos injecturar, irmão. Vamos aqui com nossos pensamentos. Vamos supor que esse sacerdote marchou, pulou, falou em línguas. E Deus colocou ele à prova. Quando colocou ele numa situação, ele passou de lado, dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele não é um sacerdote, ele está cheio de amor, cheio de Deus. Cadê o amor dentro dele? Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que o apóstolo Paulo falou do amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala do amor, para a gente exercer o amor, que não adianta, irmão, a gente falar em línguas, profetizar, pregar, marchar, pular, sem ter o amor, irmão. O apóstolo Paulo está nos ensinando o amor. Mas o levita também, vamos jecturar também que o levita cantou que Jesus era bom, cantou: Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, fosse morto, mas vive em mim. Vamos jecturar que ele também, ele se alegrou no templo, ele louvou para o Senhor, também pulou, marchou, pregou, porque quando a pessoa canta, ele está pregando também, né? Mas quando o levita desceu de Jerusalém para Jericó, o levita passou de lado. Ou não? Então, irmão, vamos parar de meninice. Vamos parar de ser menino na fé. Vamos parar de coisa de menino. Aí Jesus coloca um bom samaritano na parábola. O samaritano, que ninguém sabia seu nome, ninguém sabia sua religião, ninguém sabia o que ele vinha cantando. O samaritano não prega, não marcha, não pula, não fala em línguas. Mas quando o bom samaritano viu aquela situação, o texto diz que ele teve íntima compaixão. E aí? Ele teve coisas que o sacerdote não teve. Ele teve coisas que o levita não teve. Vamos colocar um sacerdote para hoje. Pode ser um padre ou pode ser um pastor. O sacerdote pode trazer para hoje, pode ser um padre ou pode ser um pastor. Então, irmão, menino, achar que a gente só deve fazer aquilo que nos convém. Ei, o que nos convém é o amor, é a compaixão, é a misericórdia. E o texto diz, que eu não estou pregando aqui a palavra bom samaritano não, mas eu estou refletindo o que o Espírito Santo me fez a cabeça agora vir para dizer a vocês aquilo que Paulo está dizendo nas suas cartas.
1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 11, que a gente leu, que é a suprema excelência da caridade. Aí vem o samaritano, que ninguém sabe seu nome, sua religião, o que ele vinha cantando, se ele vinha marchando, se ele vinha pregando, se ele vinha falando línguas, ninguém sabe. Chegou lá, o texto diz que ele teve íntima compaixão. E ele diz que desceu da sua cavadura, colocou azeite e vinho, levou para a estalagem, pagou lá e disse lá ao dono da estalagem: se for mais eu volto e pago. Ô irmão, aí eu pergunto a você, quem teve mais compaixão? Foi o sacerdote que prega, que marcha, que pula, que fala em línguas? Ou o levita que canta, às vezes Deus usa ele no mistério? Ou foi aquele samaritano que ninguém sabe de nada dele? Lógico, irmão, que foi o samaritano. É isso que Paulo está nos ensinando. Ei, Paulo não está dizendo a você que é para você não falar em línguas, não. Paulo está dizendo isso, não. Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, ou seja, o amor, nada eu sou como metal que sou. Ou seja, se eu não tiver o amor, eu sou como um metal, irmão, que faz só barulho dentro da igreja, do templo. Então essa foi a nossa pequena reflexão sobre a suprema excelência da caridade, ou seja, a suprema excelência do amor. Tá bom? Que Deus abençoe. Chegou o nosso final da nossa pequena reflexão. Eu vou trazer outros versículos, capítulos, para a gente ver de Coríntios, para a gente refletir também no outro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu pastor, Deus abençoe teu ministério, tá bom? Eu quero agradecer você que está se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu pastor. Muito obrigado, você está me ajudando a proclamar o Evangelho de Cristo, tá bom? Muito obrigado você que ainda não é inscrito, mas que gosta de assistir nosso canal, que Deus nos abençoe, tá bom? Se for possível, se você quiser, dá lá seu like, se inscreve no nosso canal para nós propagar o Evangelho de Cristo, tá bom? E que Deus abençoe vocês, abençoe sua família, seu pastor, seu ministério, tá bom? Coloque o amor no seu coração, fale os mistérios, fale aqueles dons que Deus lhe deu. Fala os dons que Deus deu a você, que tudo é emprestado. Se Deus deu você falar em línguas, fale. Se Deus deu para profetizar, profetize. Mas primeiro lembre-se, o amor vem em primeiro lugar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu pastor, tá bom? Até outra pequena reflexão, em nome de Jesus. Ô glória!